Meus alunos e alunas do nono ano, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês com esse tópico, a proporcionalidade entre grandezas. Entendemos como grandeza tudo que pode ser medido ou contado. Assim, o comprimento, a superfície, a temperatura, a massa e o tempo são exemplos de grandezas. Lembrando aqui que o comprimento medido em metro, seus múltiplos e submúltiplos, a superfície medida em metro quadrado e seus múltiplos e submúltiplos, temperatura em graus Celsius, em Fahrenheit, em Kelvin, massa em grama, o tempo em minutos. Então são exemplos de grandezas. Então aqui tem algumas situações que mostram a relação de dependência entre duas grandezas. A primeira situação é que o Gabriel tem uma torneira vazando água, né? A torneira está pingando água. Então, para medir o vazamento por minuto, o Gabriel colocou um recipiente graduado embaixo da torneira. Ou seja, o recipiente graduado é aquele recipiente que tem as medidas que permitiram a ele verificar o volume de água com o passar do tempo, né? Então, ele percebeu que no tempo de 1 minuto, o volume de água que tinha dentro do recipiente era de 5 ml, ou seja, 1 minuto passou e ele olhou lá e estava com 5 ml. E aí continuou, 2 minutos depois estava com 10 ml, 3 minutos depois 15 ml, 4 minutos depois 20 ml, 5 minutos depois 25 ml, 6 minutos depois 30 ml, né? Então isso aqui está mostrando uma relação entre essas duas grandezas. Quais são as grandezas? O tempo em minuto e o volume em ml. Lembrando aqui que o volume também pode ser medido em metro cúbico, seus múltiplos e submúltiplos. Então observe aqui que sempre que o tempo, no caso, foi multiplicado por 2, o volume também foi multiplicado por 2. Quando o tempo foi multiplicado por 3, nós encontramos também o volume multiplicado por 3. Então, quando isso acontece, quando duplicamos o número de minutos, o volume de água também duplicou. Quando triplicamos, triplicar, ou seja, multiplicou por 3, a grandeza tempo, 1 multiplicado por 3 igual a 3, e a grandeza volume multiplicada 5 por 3 igual a 15. Então, nesse caso, dizemos que as grandezas tempo e volume de água estão em uma relação de proporcionalidade direta. Ou seja, são grandezas que nós chamamos diretamente proporcionais. Ou seja, quando uma é multiplicada por 2, a outra também é multiplicada por 2. Quando uma grandeza é multiplicada por 10, a outra também é multiplicada por 10. Então, aqui é uma situação que traz uma relação das grandezas, é uma relação direta, que elas são diretamente proporcionais. A segunda situação já traz uma ligeira diferença. Veja o que acontece. Suponha que em uma doceira, um funcionário ele faz certa quantidade de bolo em 6 horas. Uma pessoa faz uma certa quantidade de bolo em 6 horas. Com as proximidades do fim de ano, o proprietário da doceira precisa produzir a mesma quantidade de bolos em um tempo menor. Para isso, aumenta a quantidade de funcionários, ou seja, de um vai passar para mais de um, claro, e quer ter a mesma produtividade trabalhando nas mesmas condições conforme a necessidade. Então, o que acontece aqui? Veja a relação entre o número de funcionários e o tempo gasto. Então, vamos primeiro analisar quais são as grandezas. A primeira grandeza é o número de funcionários. Isso aqui é uma grandeza. A outra grandeza é o tempo, e o tempo está em horas. Então, nós já vimos ali que um funcionário produz essa quantidade aqui de bolo que eu estou fazendo, esse desenho, essa quantidade de bolo, um funcionário faz em 6 horas, né? Um tempo de 6 horas.
e ele quer ter essa mesma quantidade de bolo num tempo menor. Então, o que que acontece? Um funcionário faz esse volume de bolo em 6 horas, 2 funcionários irá fazer em 3 horas, 3 funcionários irá fazer em 2 horas, 4 funcionários irá fazer em 1h30. Então, veja o que que acontece. Quando duplicamos o número de funcionários, ou seja, quando eu pego o número de funcionário que era 1 e multiplico por 2, veja o que que acontece com o tempo, né? Aqui, quando eu multiplico 1 por 2, eu tenho 2. E o 6, o tempo, não foi multiplicado por 2, ele foi dividido por 2. Veja que 1 vezes 2 é igual a 2 e 6 dividido por 2 é igual a 3. Quando nós multiplicamos, quando nós triplicamos o número de funcionários, quando multiplicamos por 3, o que que aconteceu com o tempo? O tempo foi dividido por 3, porque nós saímos de 6 horas para 2 horas. Quando nós quadriplicamos o número de funcionários para 4, veja que o tempo em hora foi dividido por 4. Então aqui nós temos uma situação, nesse caso, dizemos que as grandezas número de funcionários e tempo estão em uma relação de proporcionalidade inversa. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. No exemplo anterior, no exemplo lá da água, era o exemplo de proporcionalidade direta. Grandezas diretamente proporcionais. Uma duplicava, a outra também duplicava. Nesse exemplo número 2, você veja que quando duplicamos o número de funcionários, o número de horas ficou reduzido pela metade. Quando triplicamos o número de funcionários, o número de horas fica reduzido a terça parte. Quando quadruplicamos, ficou reduzido a quarta parte. Então, nesse caso, elas é uma relação de proporcionalidade inversa. Quando isso acontece, a gente fala que são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui tem 3 observações interessantes para a gente fazer. Ao lidar com grandezas proporcionais aplicadas a uma situação real, devemos ter o cuidado de analisar até que ponto a proporcionalidade existe nessa situação. Por exemplo, poderíamos pensar em aumentar muito o número de funcionários, de modo que a produção de bolo acontecesse em segundos. Contudo, sabemos que, na realidade, isso é impossível, pois há um tempo mínimo para a produção de um bolo e também a limitação do espaço físico, da doceira, entre outros fatores, certo? Mas aqui, o objetivo dessas situações é mostrar para vocês que existe uma relação de grandezas que são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. E há também situações como esta, situação 3, que não tem relação alguma. Ou seja, você tem aqui 2 grandezas, a idade, que está medida em ano, e a altura média dos alunos em centímetro. Então, uma criança com 1 ano, 73,2 centímetros. 2 anos, 84,1 centímetros. 3 anos, 91,9 centímetros. 4 anos, 99,1 centímetros. 5 anos, 105,9 centímetros. Então, note que quando a idade é duplicada, ou seja, quando sai de 1 para 2, 1 multiplicado por 2, a altura nem dobra nem se reduz à metade. Então a altura simplesmente aumenta sem respeitar nenhuma proporção em relação à idade. Então a altura e idade não são grandezas nem direta nem inversamente proporcionais. Nesse caso, dizemos que altura e idade são grandezas não proporcionais. Então fica aqui o comentário desses tópicos, né, para que vocês possam ver a diferença quando é que uma grandeza é diretamente proporcional, quando ela é inversamente proporcional e quando não tem
relação de proporcionalidade entre elas, ok?